Muitos pacientes nos trazem dúvidas relacionadas ao uso de enxertos ósseos. Doutor, o que são enxertos ósseos? Como que se usa? Para que indicação? Bom, na ortopedia de maneira geral, mas na cirurgia do quadril também não poderia ser diferente, os enxertos ósseos têm um uso muito nobre. O primeiro deles que eu citaria é especialmente no caso de osteonecroses, onde eu tenho uma área de osso morto. Como vocês bem sabem, a gente já falou isso em outros vídeos aqui, a osteonecrose é um infarto do osso, e eu tenho aquela região de osso morto que pode ser algumas vezes retirada ou não, e eu transporto um osso com vida de alguma região do paciente para aquele local de osso morto. Tá? Essa é uma indicação. E da onde é retirado esse enxerto ósseo? Em alguns termos utilizam, os pacientes perguntam, enxerto ósseo autólogo. O autólogo só quer dizer que ele é seu para você mesmo. É o enxerto mais seguro que existe. Era algo que estava no seu corpo e vai continuar no seu corpo sem nenhuma manipulação da equipe médica. A gente tira de um lugar e coloca em outro. Simplesmente isso. E esse enxerto autólogo, para muitas indicações, é considerado o que a gente chama na medicina de padrão ouro, ou seja, a melhor indicação. Que vantagem esses enxertos têm retirados de você para você mesmo? Quando eu pego o osso de uma região, eu estou levando com ele a parte mineral do osso, um arcabouço mecânico de sustentação, e eu estou levando também células, vida. Então nós dizemos que esse enxerto ósseo, seja para onde ele for, para a indicação que for, para onde ele for ser transportado, ele tem ações, por exemplo, de osteoindução, ou seja, ele vai induzir a produção de osso novo, ele tem uma ação osteocondutora, ou seja, ele vai servir como uma trama, um arcabouço para facilitar a formação desse osso novo, e ele tem um efeito osteogênico. São termos difíceis, mas que vocês vão entendendo o que é a capacidade de estimular diretamente a gênese de osso novo, a criação de osso novo. Por isso esse enxerto é considerado padrão ouro. Podemos, como eu falei, utilizar em casos de osteonecrose, podemos utilizar sempre que nós queremos preencher falhas ósseas, buracos onde está se faltando o osso. E quando isso acontece na cirurgia de quadril? Por exemplo, nos casos de revisão de prótese de quadril. Se eu tenho a retirada de uma prótese que se soltou, no processo de soltura dessa prótese, muitas vezes ela leva a uma perda de osso. E quando nós vamos fazer a nova prótese, a gente tem que completar aquele espaço onde o osso foi perdido, e nós utilizamos também esse enxerto de osso como uma excelente indicação. Adicionalmente, toda vez que eu tenho uma dificuldade de consolidação, de cicatrização de um processo no osso, por exemplo, a osteonecrose, mas que pode acontecer após uma fratura. Quando a gente tem uma fratura que não consolidou, o osso não colou, logo eu passo a chamar isso de uma pseudoartrose, o enxerto leva vida para aquela região e estimula, associado a técnicas cirúrgicas, claro, de estabilização daquela região, mas ele estimula para que aquela consolidação exista. Então, enxerto ósseo tem muitas utilizações. O padrão ouro é o enxerto ósseo autólogo, ou seja, o enxerto tirado de você mesmo para você mesmo. Não tem nada melhor e mais seguro do que isso e salva muitos pacientes, normalmente em casos bastante complicados. Então, não esqueçamos do papel tão importante dos enxertos.